Olá, boa noite, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, mais uma vez aqui buscando trazer a possibilidade dos conhecimentos, trazer a possibilidade do autoconhecimento, trazer para vocês também a questão do desenvolvimento pessoal e profissional, por que não dizer, né? Em mais um passo da nossa jornada, em mais um passo da Jumara. Jornada única de mulheres ancoradas na razão e no amor. Com muita alegria e satisfação que estamos aí, em mais uma entrevista que vai preencher uma grande lacuna, que é conhecermos a chave do sucesso de uma pessoa, possibilitar-nos saber um pouco mais como obter esse sucesso que muitas vezes a gente atrela única e exclusivamente a bens, posses, dinheiro. Mas será que sucesso é só isso? Será que o sucesso não é algo maior ou talvez melhor? E essa jornada que foi estabelecida em homenagem a mulheres bravas, valentes, mulheres guerreiras e destemidas, assim como minha sogra, que dá nome a essa jornada, Jumara, e tantas outras que passaram pela minha vida e passaram pela vida de tantas pessoas que foram acometidas por uma doença chamada câncer, uma doença que está instalada em nossa sociedade, que por muito e muito tempo, estamos aí brigando com ela, estamos buscando alternativas para desenvolver a cura para muitos desses cânceres que temos na nossa sociedade também. Então, por que não dizer que esse é um evento solidário? Porque se você olhar aí do ladinho, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, vai ver aí bem do ladinho um QR Code. E esse QR Code, quando você utilizar aí do seu celular e você focar nele, você vai perceber que você vai direto para uma conta do GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Mas eu não estou no YouTube, eu estou no Instagram. Então não tem problema, logo abaixo aí, você também vai poder verificar que tem ele bem pequenininho, mas tem ele aí para você. Printa a sua tela, utiliza aí desse recurso e você vai ter a possibilidade de ser solidário. E com um detalhe, gente, não importa se você vai doar R$1, 2, 10, 100, quanto você quiser, vai ser sempre muito bem-vindo para essa campanha, para esse movimento de sermos solidários com algo que é tão importante, com uma instituição que trabalha de forma muito séria e faz um trabalho espetacular no combate dessa doença. Então, peço a vocês que nos acompanhem por toda essa jornada que começou ontem e vai até o dia 21. Nós vamos aí percorrer inúmeros caminhos, inúmeros trilhares de conhecimento, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje a temática, nesse momento, é de desenvolvimento pessoal. E para falar disso, não teria uma pessoa melhor do que o Léo para falar comigo. Tá? Uma pessoa que eu tenho uma estima e me espelho demais, porque ele é professor, ele foi a referência que eu tive para escolher essa profissão de docente. Léo, por favor, tá por aí? Oi, Cezinha. Léo. Seja muito bem-vindo a essa jornada comigo. Te agradeço demais por estar trilhando esse caminho aí conosco. E quero que as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram tenham a possibilidade de conhecer você e ficar admirado como eu sou. E aqueles que, porventura, não estão nos acompanhando, que tenham a possibilidade de nos acompanhar, porque é um material que vai ficar aí para todo sempre, para nós
possibilitar-nos, vez ou outra, dar uma checadinha lá em todas as dicas que você vai nos dar, hein? Legal. Léo, começa se apresentando para nós, por favor. Vamos lá. Bem, César, inicialmente eu quero agradecer a você pelo convite, pela lembrança, né? Essa honra de poder participar com vocês. É muito, para quem é professor, como você citou, né? É uma alegria muito grande ver a gente se desenvolvendo, crescendo cada vez mais, superando os seus mestres, né? Que é o seu caso, o caso da Tânia lá no IFE. Eu fico muito feliz, honrado todas as vezes que eu penso em vocês, né? São alunos queridos. Não sei se acaba essa relação um dia, né, de professor e aluno, acho que é pelo resto da vida. Diz que uma forma da gente se tornar imortal, né, eterno, é ser professor, porque a gente nunca sabe quando inicia e quando termina essa relação. Verdade. Quero agradecer, poder estar aqui com você, contribuindo com o GAC, enfim, com as boas causas. César, para falar um pouco de mim, eu sou sempre... A gente vai falar um pouquinho de personalidade hoje, não parece, mas eu sou um pouco tímido. Mas eu sou eletrotécnico. A minha formação inicial no ensino médio foi em eletrotécnica, depois eu saí para o mundo da pedagogia fui para administração, o mestrado em administração também que eu fiz. Hoje estou fazendo uma pós em psicologia organizacional. Eu trabalho, né, há muito tempo que eu sou professor. Eu não digo nem que estou, porque eu sou mesmo. O que eu vim fazer no mundo é ser professor. E fazer bem, né? Eu gosto disso. Não, é uma causa, para mim, lidar com a educação é um sacerdócio. Para mim é um sacerdócio. O dia que eu deixar de ser é porque deixei de existir. Então, eu gosto muito de citar isso, né? Sou professor e sou outras coisas, né? Tem outras coisas que eu trabalho, mas o meu trabalho é sempre lidando com pessoas, trabalhando no desenvolvimento delas, ajudando de alguma forma. E cada vez mais eu procuro me aperfeiçoar nisso, né? Estudar mais, conhecer mais. Fiz recentemente uma certificação de análise de personalidade. Atualmente estou fazendo uma pós em psicologia. Apesar dos cabelos brancos, gosto de estar em sala de aula, estudando. Sou aluno também e adoro ser aluno. A vida de professor é essa, né? A gente nunca para. E por mais que aquele que de fato se dedica, né, a esse sacerdócio, como você disse, a essa atividade que é de transmitir conhecimento e muito mais, né, motivar a pessoa a conhecer. Então, realmente, eu sei bem, Léo, o que você fala, porque a gente nunca sai de sala de aula, né? Eu estou lá seguindo a doutorado, estou fazendo em conjunto também uma faculdade de pedagogia, e a gente precisa estar sempre nisso, né? Estar sempre nesse meio. Legal. E é isso, vamos lá para a nossa jornada, a sequência da nossa jornada. Isso, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bate-bola, então, né? Já que você disse que é tímido, e essa timidez, meu Deus, né? Me deixou ali até constrangido, né? Porque, né, uma sumidade em sala de aula, né? Dizer que fica constrangido. Eu disfarço bem. Eu vou entender que é por causa do mundo online, né? Que a gente agora está vivenciando de uma forma diferenciada, né? Então, já que você disse que fez obteve uma certificação de estudo de personalidades, diz para mim, né, o que é uma personalidade? O que é esse conceito? O que é esse conjunto que forma personalidades? Bom, o conceito de personalidade tem várias definições
Se a gente for procurar aí na literatura, tem várias definições, né? Traços e características que nos definem, que os outros nos definem. Eu gosto de dizer, para facilitar e fixar o entendimento, é aquilo que a gente fala do jeitão. Sabe? Todos nós temos um jeitão de ser. Esse jeitão de ser, que todo mundo, né, atribui a gente vai se conhecendo também, mas normalmente as pessoas sabem mais da gente do que a gente mesmo, né? Elas falam mais do nosso jeitão. Esse jeitão é uma forma da gente definir de maneira muito simples, né? Bem, para passar essa ideia de personalidade. Ela é um conjunto mesmo de características, de comportamentos que nos caracterizam. A gente poderia definir dessa forma. Essa é uma definição que o Friedman Howard, que é um pesquisador dessa área de personalidade, né, um psicólogo, pesquisador, definiu dessa forma e é uma das mais utilizadas, mais aceitas. Nosso jeitão de ser. Falar do mais aceito, né? Tem outras, né, como você disse, que podem ser vistas como tão ou mais aceitas que essa, né? Tem outras definições que não só esse conjunto de características que nos delimitam, né, como um ser. Tem outras possibilidades? Sim, existem outras definições, né, que podem ser citadas, mas acho que o mais bacana disso é a gente entender como esse conceito foi se desenvolvendo. Lá em 1936, mais ou menos, já existia um esforço de psicólogos, principalmente ligados ao estudo da personalidade, tentando definir o que é personalidade. E eles lançaram lá um desafio de pesquisar num dicionário, né, todos os adjetivos que tivessem relacionado a pessoas. E chegaram lá, né, com mais de 456, se eu não me falha a memória agora, né, são termos relacionados a pessoas. E aí eles foram simplificando para tentar chegar a um denominador, reduzir esse no menor número possível de características da personalidade. Então eles chegaram a história do Big Five? Exatamente, eles chegaram a essas 5 grandes características que marcam aí do comportamento humano e que eles chamaram de Big Five, né, os 5 grandes. E é uma teoria que hoje é das mais aceitas, desde 2001, é uma das mais aceitas, tanto no campo acadêmico, para pesquisas, quanto para a aplicação mesmo, né, na utilização dos estudos sobre personalidade, trazida para o ambiente de trabalho, para o estudo do ambiente de trabalho. Uma das mais práticas para a gente relacionar a nossa personalidade com o ambiente de trabalho, com aquilo que a gente faz nas empresas, na nossa profissão. Caramba, que legal. E aí, quando a gente pensa a personalidade, pensa essas características, pensa esses atributos que eles nos estabeleceram para a identificação dessa personalidade, também é possível dizer aí que uma personalidade pode ser formada? Sim, os estudos sobre personalidade, né, esses 5 grandes traços que foram estabelecidos, aí depende da abordagem que se faça, né, da teoria da fonte que você vai estudar, você vai encontrar diferentes formas de citar esses termos, né, esses 5 traços. O que eu mais uso, que eu gosto de usar, né, que eu estou mais familiarizado, é a que fala da necessidade de estabilidade, que é uma das grandes características, ou seja, a forma
Como que a gente lida com o estresse? Essa é uma das características da personalidade. A outra é a extroversão. Como que a gente lida com os estímulos externos? Quanto que a gente resiste aos estímulos externos? Ou seja, se eu sou mais introvertido, né, se eu resisto menos a estímulos externos, seja barulho, pessoas, ou se eu preciso mais disso, né? Eu me familiarizo com esses ambientes. Depois, uma outra seria a originalidade, que é o nosso grau de abertura para conhecer novas coisas, a novidade. E o outro extremo dessa mesma característica estaria o quanto a gente é aquela pessoa da execução, de fazer acontecer. A originalidade, então, a gente está ali, ela vai desde a abertura para novas ideias, das pessoas de mais ideias, e das pessoas mais práticas, de mais realização, de fazer, tudo dentro da mesma característica. Então, é um contínuo entre esses extremos. A terceira característica aí, aliás, a quarta, já falei da originalidade, né? Seria a acomodação, quanto que a gente lida com a agenda dos outros. Então, quanto a gente se adapta à demanda dos outros. Isso aí também vai variar desde um extremo, que seria de acomodar as situações, de evitar o conflito, até um outro extremo que seria mais do confronto, de gostar de enfrentar, de se acomodar menos uma situação, ser mais desafiador. Né? E, por último, a consolidação, que tem a ver com o foco que a gente tem no alcance das nossas metas, dos nossos objetivos. Então, esses aí são os 5 grandes traços. Os 3 primeiros, eles têm mais a ver com genética, que ele é formado, então, respondendo aí a sua pergunta, herança, vem dos nossos antepassados, dos nossos pais. E as outras 2, que têm a ver aí com a acomodação e a consolidação, são mais resultados do meio ambiente, da onde a gente vive. Então, as influências que a gente recebe. Olha que bacana. Essa da extroversão, né? Da pessoa ser resistente ou não a estímulos externos, foi citado, me vem aquele estudo com crianças, né? Aquele estudo que foi feito lá com um bombom, com um doce, com algo em que eles, né, fizeram vários estudos e indicavam para as crianças: olha, não coma, eu vou sair um pouquinho, né, e se você resistir, se você não comer esse doce, esse chocolate, quando eu voltar eu te dou 2. É um estudo bem conhecido, né? Bem conhecido. E aí o que acontece? Algumas crianças resistem, outras não. E aí foram fazendo o acompanhamento dessas crianças. E perceberam que as crianças que resistiram a esse estímulo e que obtiveram lá o dobro, né, da recompensa, elas tiveram mais sucessos na vida adulta. Então, é uma característica de personalidade que pode ser determinante, né? Sim. Você me fez lembrar, inclusive, né, que nos estudos, a teoria aponta que até por volta ali dos 6 anos, você já encontra os traços de personalidade formado. Ele ainda não está consolidado, mas você já tem o perfil de personalidade na criança, ali com 6 anos, ela já desenvolveu esses 5 traços aí, por assim dizer. Eles já estão presentes. Eles vão continuar em mudança até por 20 anos, até a idade dos 20 anos, mais ou menos, e a tendência é que a partir daí que ele se estabilize, ou seja, que a gente não mude mais. Não é que não mude mais, né? Não é que a personalidade estabelecida não vai mudar mais, só que fica mais difícil grandes mudanças na personalidade a partir dessa idade, porque ela já se estabilizou. E o período de maior influência
que a personalidade recebe é justamente na adolescência. É o momento que ele fica mais aberto para receber influência. Por isso a importância, né, no ensino médio, da educação, no ensino médio, na formação dessa garotada toda, que é quando mais eles são influenciados pelo meio. Mas toda aquela herança genética que recebeu e tudo que ele desenvolveu na família, no ambiente onde ele é criado, a influência do ambiente externo nessa idade aí da adolescência, ela é fundamental na vida do futuro adulto. Aí vem aquela coisa assim, me vem à cabeça, eu sou pai, né? E aí tenho filhos pequenos, vem aquela coisa do caráter e da personalidade. São duas coisas distintas ou é a mesma coisa? Porque o dito, né, por alguns estudiosos, quando a gente vai lá estudar a questão da psicologia, né, comportamentos, que o caráter ele se forma ali até próximo aos 7, 8 anos no máximo, né, e aí agora você está me dizendo que a personalidade ela também tem esse período de formação, mas que ela se alicerça lá na adolescência. Tem a ver, a mesma coisa, é diferente? O caráter ele vai estar mais relacionado com aquilo que você não faz ou faz pelas suas convicções. Aquilo que, de certa forma, foi moldado na sua personalidade. Então, as influências que você recebeu e o quanto isso foi a fundo e virou para você um valor ao ponto de lá na frente você se conduzir de acordo com essa formação que obteve. A personalidade, ela, não faz sentido a gente falar em personalidade certa ou personalidade errada. Tem personalidade, todas elas têm a sua beleza. Né? Que legal. E aí, se não tem uma personalidade certa nem uma personalidade errada, dá para entender pelo dito, né, que há uma influência ali, há um cuidado que devemos ter com o jovem adolescente. Então, os fatores externos, aqueles que a gente pode chamar de fatores ambientais, eles vão ter um grande impacto, então, nessa consolidação ou no desenvolvimento da personalidade. Os teóricos afirmam que é na proporção de 50% para cada uma. 50% da hereditariedade, 50% influência do meio. Caraca. Então, nessa proporção. Então estamos à mercê aí do ambiente, né, e tendo que contar com o que nós vivenciamos ali, né, ao longo de toda a nossa história, né? Existe uma coisa, Léo, muito bacana, que em algum momento aqui dessa jornada nós vamos abordar, tá? Já estou meio que antecipando, né? Que é a questão das constelações. Eu sei que você conhece, sei que você sabe disso, né? Que é nós nos reportarmos ao nosso passado. Mas ao nosso passado não somente da nossa pessoa, né? Também de todos os nossos ancestrais, aí, podendo chegar a várias gerações, né? Que muitas vezes entra nessa questão aí dita, né, da nossa personalidade. Por que fazemos isso? Muitas vezes a gente faz de forma tão inconsciente, de forma tão natural para nós, que não tem explicação. Eu faço porque faço. E aí, se a gente faz esse processo todo de resgate histórico, né, internalizando aí, né, as nossas ancestralidades, a gente acaba descobrindo, né? É muito curioso, é muito louco isso, né? Muito, muito. E é comum, às vezes, você ter contato com pessoas que não foram criadas pelos pais e você conversa com essa pessoa na vida adulta que, por acaso, você conheceu os pais, você enxerga os traços da pessoa. Mas ele nunca viu, nunca teve contato, mas tem os mesmos comportamentos, coisas. Estudos feitos com gêmeos vitelinos, que é onde tem a maior
correspondência, né, de aproximação, a relação é de 50% de similaridade da personalidade. Você vê, gêmeos univitelinos, olha como somos seres únicos, né? Esses gêmeos é onde a gente encontra maior aproximação, correlação do jeito de ser, de proximidade, né? Personalidades, isso. Aí eles estudaram, por exemplo, tem um caso que é citado um livro de comportamento organizacional do Stephen, estou até com ele aqui do lado, do Stephen do Steve Robbins, é citado no livro também esse caso, de gêmeos que foram criados, separados na infância, então eles não se conheceram, 2 irmãos gêmeos foram criados por outras famílias, se tornaram adultos, né? Trabalham na mesma profissão, tinham o mesmo carro, visitavam as mesmas praias, ficavam quilômetros longe uns dos outros. E é impressionante como é parecido, né, a correlação que existe dos traços de personalidade entre... E eles fizeram esses estudos e é onde a gente encontra, então, essa similaridade. Aonde tem maior similaridade é entre gêmeos univitelinos, independente da influência do meio. Então, é possível, de alguma forma, a gente fazer uma relação da personalidade com o comportamento? Sim, a personalidade ela vai impactar sobremaneira a forma como a gente se comporta. Então, por exemplo, nós estávamos falando ali de uma das características que é a mais conhecida da extroversão e da introversão, né? Você me conhece há algum tempo e você sabe, eu revelei agora para você que eu tenho um certo grau de timidez. Você me acha uma pessoa mais extrovertida ou mais introvertida? Mais extrovertida, sem dúvida. E existem testes hoje, né, que você faz, tudo, e o meu teste dá mais para introversão. E, de fato, eu sou mais introvertido. Mas, em determinadas situações, aí eu me relaciono bem. Eu não tenho problemas de estar com outras pessoas, de me relacionar. Muito pelo contrário, eu faço isso, faço bem, até acredito que faço bem. Mas eu sou uma pessoa mais de ficar no estudo, de ficar sozinho, de trabalhar sozinho, entender essas coisas, sobretudo para trabalhar com a cognição, eu prefiro sozinho. Depois eu vou com o grupo. Aí está tudo bem. Mas no grupo, por exemplo, você me dá um trabalho para a gente resolver ali em grupo, para achar uma solução em grupo, eu sou a pior pessoa que poderia estar na formação do grupo. Eu não sei dar ideia junto ali com as pessoas, eu não sei me encontrar ali, não. Eu preciso me retirar, pensar sobre aquilo, aí eu vou a fundo naquilo, e depois eu volto, aí tudo bem, aí eu há muitas ideias. Que isso para mim é uma grande surpresa, porque pensa num professor que gosta de dar trabalho em grupo, hein? E conduzir grupos, lidar com grupos. Conduzir grupos. E aí, é bacana, né, essa tua revelação, porque me vem à cabeça o quanto, de repente, essa questão da personalidade, da aplicação de energia que nós damos, né, ou impomos em determinadas atividades, tarefas, ou até mesmo obrigações, né, elas têm a ver, né, têm relação. Né? Eu vou lá, você me perguntou, né, eu sou mais introvertido ou extrovertido? Nós tivemos inúmeros encontros dentro de sala de aula, fora de sala de aula. Eu tive a oportunidade de convidá-lo, né, à escola para palestrar para alunos meus. Então, é algo assim que, se for colocar na ponta do lápis, eu diria: jamais o Léo vai ser uma pessoa introvertida. Então, eu entendo que a gente pode pensar que essas questões de personalidades, elas são muito também relacionadas à energia que nós dispomos, né, à aplicação de algo, né?
É exatamente esse é o ponto, o César. Porque quando você encontra os seus traços, né, o conhece a ti mesmo. Então, nós estamos voltando 2.500 anos na história, estamos lá em Sócrates, o conhece a ti mesmo. A chave, né, de tudo. A chave para a mudança é a gente tomar consciência da gente. Nunca é fora de nós, né? Nunca é fora. Né? Se queres mudar o mundo, muda-te a ti mesmo. Né? A história é antiga aí. Então, quando a gente estuda esses traços, nossos grandes traços, esses 5 grandes, na verdade, eles são, como a gente está falando, os 5 grandes, mas eles são compostos por outros traços. A metodologia que eu utilizo, ela faz uso de 23 subtraços. Então, são 28 ao todo, os 5 grandes, e dentro desses grandes tem grupos, 4, 5, entre 4 e 5, dividido ali nesses grandes grupos, que são subtraços que, na verdade, compõem o grande traço. O grande traço é como se fosse o resultado das tintas primárias, né? Ele é uma tinta primária. Se junta o amarelo com o vermelho, vai dar um laranja. Então, essa combinação da cor laranja é o grande traço. Mas ele é composto por outros. Então, muitas vezes, a gente precisa entrar um pouquinho mais para compreender, por exemplo, um caso como eu faço um teste desse, do meu traço dá lá ele não dá uma introversão, ele não é de introversão, não é nada lá na ponta, né, desse contínuo. Ele é algo que está ali do meio para lá. Então, não é um introvertido de carteirinha. Né? Tá quase 50-50. Mas não é um extrovertido de carteirinha, exatamente. Então, essa é a sacada que a gente tem que ter em relação a isso, né? Então, a hora que você começa a se conhecer mais, uma coisa é você pegar um traço como esse meu, que eu estou citando, de mais para introversão. Eu estou no meio. Na verdade, eu sou ambivertido. Eu não sou nem extrovertido e nem introvertido. Eu estou na região do centro. Se você pegar dividir ali em 3 pedaços uma reta, sendo que o do meio aqui é intermediário e as pontas os extremos. Eu estou ali no meio. Então, para mim é tranquilo eu ir para um ambiente que extroversão não é dificuldade para mim. Quanto eu desenvolver trabalho sozinho, isolado, com poucas pessoas. Nesses 2 mundos eu transito muito bem, eu fico tranquilo. Eu me adapto muito bem. O difícil é quando você pega uma característica da sua personalidade que é extrema, que ela está lá numa ponta ou na outra. Então, para você imaginar aí, né, dos limites aí do desenvolvimento, pense você se vê como você se vê como uma pessoa para ser treinado, para ser um locutor de rádio. Você, por exemplo, fazer cobertura de jogo de futebol, em estádio de futebol, você se vê? De forma nenhuma. Então, é disso que a gente está falando. Olha, o que adianta eu pensar em te desenvolver, né, te deixar mais extrovertido, se é uma coisa que você não se vê. Então, a questão da energia, ela é o quanto mais você encontrar da profissão ou da função que você vem exercer, que ela se adeque a esses traços de personalidade seu, vai ficar mais fácil para você. É como se você estivesse nadando a favor da correnteza e não contra a correnteza. Tem gente que fala que é extrovertido e queria ser mais introvertido, ou vice-versa. Uma pessoa que é muito introvertida, ela não será extrovertida. Ela pode se adaptar um pouco, ela pode vir um pouquinho mais ali para a região central ali do espectro, mas ela não vai se tornar um outro extremo. Ela não consegue mudar mais a personalidade dela a esse ponto. Isso é muito difícil. Ela consegue alguma mudança quando ela enxerga a necessidade.
Então, esse é o ponto do desenvolvimento. O quanto que a gente precisa para fazer aquilo que a gente gosta de fazer, o quanto que eu preciso me esforçar para ser melhor em determinado aspecto, né? Aí eu estou falando de desenvolvimento. Então, eu vou me esforçar para mudar um pouco. Mas a grande sacada é você se conhecer, ver esses grandes traços que você tem e quais profissões isso se adequa. Esses grandes traços se adequam. Tá? Por exemplo, César, você se acha uma pessoa organizada? Tô no meio termo aí. No meio termo? Eu diria que, na realidade, assim, eu sou organizado, eu sou uma pessoa que tem, de forma muito latente, né, e entende como importante a questão do planejamento, que entende a questão de fazer as coisas de forma ordenada, né, tem que ter passos para a realização das coisas. Entendo que você saber onde as coisas estão é também bastante importante, né? Tudo isso são pequenas características de organização. Então, sim, sou uma pessoa organizada. Mas eu não sou, vamos lá, não sei a palavra certa, não sou exagerado a isso, não sou aquela pessoa sistemática, né? Que tudo tem que estar naquele mesmo lugar, tudo tem que estar daquela mesma forma. Se, por exemplo, a gaveta de cuecas estiver bagunçada, não estiver nas cores, né, nas cores sequenciadas, coisas assim do tipo, né? Não tenho isso. Não chega a ser um toque, né? Exatamente, não é um toque. Mas você acha as suas coisas com facilidade? Você procura e acha com facilidade? Elas estão, por exemplo, a sua biblioteca, os seus livros estão pelo menos separados por assunto? Tem lá uma organização, ou eles estão colocados lá, pinhocados, estão todos lá, você sabe, você acha ele lá, mas eles... Não, ele tem uma organização, sim. Só a gente olhar o jeito que você penteia o cabelo, o jeito que você arruma a sua roupinha, a gente vê o quanto você é organizado. E essas coisas são traços, é isso que a gente fala. São características que você começa a observar no outro e são traços de personalidade, né? Você começa a identificar. Não quer dizer que a pessoa que não seja organizada, que ela não tem lugar no mundo. Ela só funciona de uma maneira diferente. A pessoa que tem uma cabeça mais bagunçada assim, ela consegue tocar vários projetos ao mesmo tempo. Ela pode não dar muita profundidade. Ela não é um processador em série. Já a pessoa que é organizada, que planeja muito, então aquilo da concentração, aquela última característica que eu falei lá da concentração, o quanto que a gente alcança os objetivos que a gente traça na vida, ela é alta, ela tende a ser alta. E essa é uma característica do sucesso. As pessoas de sucesso, muitas vezes, elas têm claramente colocado o que ela quer para ela, o que ela quer para a humanidade, o que ela quer... ela é movida a isso, ela tem uma ambição, vamos falar, parece que a palavra ambição é feia, né, mas nesse bom sentido da palavra, né, nós vamos... Pelo contrário, né, ambição exatamente, de querer fazer mais. Motivadora, né, justamente. Exato. Motivadora. Eu digo sempre para todo mundo, Léo, que a ambição é aquilo que nos permite movimentar, que nos permite buscar, que nos permite querer realizar. Se você tem a ambição por algo, tome isso como algo bastante positivo. Talvez a ganância seja algo negativo, aí é diferente, né? A ganância seja algo negativo, mas a ambição de forma nenhuma. A ambição ela é um agente motivador sem tamanho. E ela é um subtraço desse traço de consolidação que eu estava falando para você.
o traço de consolidação ele é formado pelo perfeccionismo, pela organização, pela ambição, pelo foco, a concentração que a gente tem em alcançar as coisas e o planejamento. Essas cinco subtraços é que vão formar o traço consolidação. Então, pessoas que normalmente têm uma ambição alta e têm os outros pré-requisitos, esse grau de perfeccionismo que eu digo é de querer refinar cada vez mais e refinar sempre. A pessoa organizada que acha as coisas fáceis, que tudo no lugar certinho, então elas facilitam a localização das coisas, né? Isso para falar um aspecto da organização. E a concentração, não desistir, não cair logo na primeira dificuldade. A pessoa é focada em conquistar. E o quanto que ela planeja tudo isso. Então, se você pega uma relação entre o tamanho da sua ambição e essas outras características todas, que dão suporte para você alcançar aquilo que você se propõe a fazer, nós estamos falando de um traço de personalidade que, olha, não é hereditário, ele é formado pelo meio, ele é muito influenciado pelo meio, ele é mais influenciado pelo meio, vai dar a consolidação, que é o sucesso, o caminho do sucesso. Normalmente, na forma tradicional, sem contar os artistas, mas a forma tradicional que a gente conhece, pessoas com alta consolidação são as pessoas que normalmente se dão bem no ambiente de trabalho, elas são contratadas nas empresas e seguem carreiras, porque elas são comprometidas com as entregas, elas fazem entregas com qualidade, elas têm essas características de comportamento que facilitam muito. Então, quando a pessoa já traz isso na personalidade, daí para ela passar a desempenhar bem, ter energia, então, é aquilo que a gente estava falando lá da energia, é um passo. Léo, uma coisa você falou aí que eu vou ter que acabar fazendo uma confissão aqui para todo mundo, né? E já faço. Mas uma coisa que me veio à cabeça aqui. A questão do planejamento, a questão do quanto você precisa planejar, do quanto as coisas têm que ter detalhamento, tá? Muitas vezes, se a pessoa ela tem algumas características, como por exemplo, ser procrastinadora. Procrastinador. Você falar com uma pessoa dessa que ela precisa fazer um planejamento de alguma coisa, meu Deus do céu, você vai fazer com que ela não durma por 30 segundos, né? E depois ela vai pensar e vai estabelecer ali no seu consciente, né? Não é nem no inconsciente, né? No seu consciente. Depois eu faço isso, né? Porque é uma característica, né? E aí eu entendo sempre o seguinte, né? O planejamento ele demanda intensidade e não tempo necessariamente. Se você realmente tiver a questão do foco, e aí vou falar, uma pessoa que, né, fez uma especialização em coaching, né, se formou e que atua com isso, falar para mim de foco é uma coisa extremamente importante, é algo que eu trago isso como característica minha, né, a estabelecer e a transmitir a outros, né, essa importância do foco, que é você dar atenção direta ali aquilo que você está fazendo. E a intensidade de um planejamento, né? E aí eu falei que tinha que fazer uma confissão, né? Esse evento, isso tudo, né, começou no dia 8, ou seja, né, hoje, dia 9, ele começou ontem, certo? Sabe quando foi planejado esse evento, Léo? Não faço ideia, Fernando. Não faz ideia? E se tivesse uma ideia, quanto tempo você acha que eu dediquei a esse planejamento? 3 meses? 2 meses? 3 meses. Léo, 3. eu tive o convite, né, de fazer uma live com alguns amigos para falar um pouquinho aí de mentoria, falar um pouquinho aí
de gestão, de planejamento, né? Falar isso tudo. E aí me veio um estalo. Eu preciso honrar a minha sogra nesse mês da mulher, eu preciso honrar as mulheres e agradecê-las por tudo que aconteceu na minha vida, por tudo. E em virtude disso, né, veio todo esse evento, veio toda essa condição de fazer diferente, fazer as coisas acontecerem. Sérgio, eu vou além, se você me permite aí te interromper, né? Quando eu era seu professor, você trabalhava no banco, você era um funcionário de banco, e bem sucedido, tinha uma carreira já no banco. Mas você falava da vida acadêmica, como muitos alunos falam comigo, né? Querer ingressar na vida acadêmica e tudo mais. Você conseguiu fazer isso, né? Por quê? Você foi migrando, você tinha um planejamento, você tinha uma intenção, tinha uma vontade e foi fazer. Então, a diferença, quando a gente pega e separa aí, ó, o planejamento e a concentração, é que tem muita gente que tem um planejamento, ela faz um plano, mas essa concentração, essa vontade, ou mesmo essa ambição de querer fazer, ela não é tão alta assim. Então, a gente vai encontrar pessoas que têm a vontade de fazer, reúne até algumas outras condições, mas efetivamente de fazer acontecer, ela não tem tanta energia para isso. Então, essa é a diferença. Você poderia ter ficado com esse projeto que você fala que faz em honra à tua sogra, né? O primeiro ano passou, o segundo ano você não deixou passar, né? Do falecimento dela para agora. Como você poderia deixar para o terceiro, para o quarto, para o quinto, daqui a 20 anos você falando, nossa, eu deveria ter feito. Quando a gente fala em planejamento, quando a gente ensina, né, no planejamento estratégico e tal, fixar objetivos ou fixar metas, está dentro do planejamento. Por que nós estamos separando aqui? Porque nós estamos falando de comportamento. Exatamente. Não é um estudo acadêmico de como fazer um planejamento, é de como a gente se comporta. Né? E essa é aquilo que eu disse. A energia dedicada ali, a intensidade que você põe. Esse evento todo ele foi planejado em 10 dias. Com convite às pessoas, com estudo para saber como transmiti-lo em multiplataformas. Então, a gente está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube. Tem uma cara desenhada, quem está no YouTube está acompanhando com uma cara, quem está acompanhando no Instagram está acompanhando com uma outra cara, e em todas elas você vai ter lá a possibilidade da doação com um QR Code ali do lado, né, no Instagram ali embaixo, onde tem a sua identificação, tem a identificação do evento, tem toda a programação de convidados que já está divulgada num grupo que foi criado para esse evento, né, dessa primeira semana. Da segunda semana já tem também, mas não vou colocar tudo de uma vez. Né? Pessoas extremamente importantes e conhecedoras como você. Então, assim, depende da intensidade. Né? Você tem que se caracterizar como uma pessoa realizadora, nula ou procrastinadora. Se você for um procrastinador, deixar tudo para depois, muito provavelmente depois pode vir a acontecer. Se você for nula, se acontecer bem, se não acontecer tá bom do mesmo jeito. Ou uma pessoa realizadora, que é aquela que vai lá e se afinca e faz acontecer. Né? Eu gosto muito de uma coisa e de um exercício muito simples, né? Que é assim: eu faço agora. E esse agora não significa nesse exato minuto, mas não significa que eu vou deixar para o ano que vem. Eu faço.
uma aluna que hoje, inclusive, trabalha comigo, é uma ex-aluna também. Ela no grupo que você falou, né? A gente sempre trabalhei com grupos. Ela falava isso no grupo: quem quer faz, quem não quer, desculpa. Exatamente. E é bem isso, quem não quer fica arrumando, fica procrastinando. Nós temos sempre que ser maiores que as nossas desculpas. Senão a gente não chega ao lugar desejado. A algum lugar a gente sempre vai chegar, mas não chega ao lugar desejado, né? E aí, Léo, agora eu vou ali, ó, em cima. Diz pra mim, então, o que é o sucesso? Já que a gente sabe que o desenvolvimento é um processo todo que vem enraizado na formação da personalidade da pessoa, que vem por características genéticas, mais aquela influência do meio, e que gera uma gama de características às pessoas, mas e que permite a ela o desenvolvimento, né? Mas o que é o sucesso? Deixa eu frisar só mais um pouco aí antes de chegar no sucesso. Nós falamos em desenvolvimento ou otimização. Sim, verdade. Tá? O desenvolvimento, o que seria esse desenvolvimento? Eu não tenho determinada característica, por exemplo, eu não sou extrovertido e preciso ser extrovertido para a função que eu almejo desejar, para a carreira ela requer mais isso. Então, eu vou fazer um esforço para me desenvolver mais. Eu vou trabalhar essa minha timidez, eu vou trabalhar como falar em público, eu vou trabalhar como estar com as pessoas, eu vou mudar um pouco essa minha característica de comportamento para me adaptar a uma determinada situação, conseguir um resultado melhor. Porque às vezes o serviço que eu preciso, que eu quero fazer, a função que eu desempenho dentro da organização, pede mais isso de mim. Eu quero estar naquela organização, quero estar naquele cargo, mas não tenho muito essa característica. Então eu vou me desenvolver. Então qual é o limite que eu consigo me desenvolver? Então, se eu achar que eu consigo me desenvolver um ponto, até um determinado ponto, que já me coloque numa situação melhor de desempenho, de resultado, por conta dessa característica, então eu estou falando de desenvolvimento. Faz todo sentido, é por aí. Agora, quando a gente fala de otimização, nós não estamos querendo ajustar, e sim olhar para aquilo que você já tem, das suas características, que elas, portanto, te tornam ótimas quando você se compara a uma profissão. O que ela requer? O que essa profissão, esse ofício requer? Se isso está mais ajustado da sua personalidade com aquilo que a profissão, o cargo requer. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de executar as coisas que estão nos manuais. Eu não gosto de pensar muito sobre eles. Ótimo. Tem um monte de empresa que vai precisar de pessoas com essa característica, que são boas realizadoras, boas implementadoras, pessoas que fazem acontecer. Não tem problema nenhum com isso. Então, se você trabalha numa empresa onde tudo já vem pronto para você seguir o script, para você... Às vezes, esse desenvolvimento que a gente tanto fala aí é nadar contra a correnteza. E isso que se torna muitas vezes difícil. E a gente fica tentando ser aquilo que a gente não é e não vai conseguir ser, porque fere a sua natureza, né? Então, acho que uma primeira discussão que acho que é legal a gente frisar é entender isso, do desenvolvimento e a otimização dos seus recursos. Quando você pensa naquilo que você gosta de fazer, mas você ainda não tem bons resultados, você pode dar um encaminhamento para a sua carreira, que é o desenvolvimento. Então, eu gosto de fazer, eu tenho energia para fazer determinada coisa, os meus alunos brilham quando tem que lidar com isso, ótimo, então eu gosto de fazer, mas eu entrego pouco resultado ainda. Então, essa é uma situação que eu vou desenvolver as minhas competências, eu vou aprender mais
para mudar a minha condição de gostar de fazer e ter altos resultados. Se eu estiver falando em carreira, é a hora que eu vou pensar em... eu vou aproveitar essa característica que eu amo fazer, que eu nem sinto que eu estou trabalhando quando eu estou fazendo, e os meus resultados de entrega são altamente reconhecidos. Então, nesse momento, eu posso pensar em escrever um livro, eu posso prestar consultoria, eu vou endereçar minha carreira para outras coisas. O problema, César, é quando... Porque quando a gente não gosta de fazer uma coisa e não tem boas entregas, aquilo ali você tem que compensar, passar de um jeito ou mudar de empresa, porque você não vai conseguir se sustentar por muito tempo ali. O grande problema acontece com muita gente, da pessoa não gostar do que faz, mas ter bons resultados. Porque, de um jeito ou de outro, ela foi aprendendo a fazer, ela entrega resultados, as pessoas gostam do que ela faz, mas ela não gosta do que faz. E aí, ela vai ficar ali naquele lugar, trabalhando, infeliz, não querendo estar ali, porque aquilo ali não traz energia, não a energiza, pelo contrário, esgota. Ela fica naquele lugar, mas como ela tem conta para pagar no final do mês, com essa situação. Eu estou falando do bancário lá atrás. E aí nós temos pessoas com altas frustrações pessoais e profissionais por conta dessas características, né? E daí que vem o burnout. Exatamente. Era isso. As doenças... E aí você tem essa relação empregado, empresa, empregado, que não se acertam, não se alinham, geram os burnouts, geram os gaps dentro da organização, e isso tudo vai gerando, né, todo um processo que vai prejudicando a empresa e prejudicando a pessoa. Exatamente. Dentro da empresa, perde pessoas, ou as pessoas ficam e não são felizes, não se identificam com aquilo que ela faz, né? Não tem energia, não dá match entre o que ela faz e o que ela gostaria de fazer, né? Então, esse equilíbrio, achar essa situação, romper às vezes com situação, é isso que eu estava me referindo a você lá atrás, nos anos 90, romper com a vida de bancário. 2000. Olha só, 2000 já. 2000. Olha que interessante. É exatamente isso que foi citado. O bancário lá atrás, ele tinha as entregas, ele era motivado, né, a fazer aquilo, mas tem uma coisa que eu gosto muito de citar, Léo. No meu primeiro dia, quando eu fui contratado no banco, no meu primeiro dia ao entrar no banco, né, eu me disse uma coisa: isto daqui, né, eu agradeço, mas isto daqui vai me ser uma passagem, não vai ser para a minha vida. Por que eu disse isso para mim naquele primeiro dia? Né? E olha que eu percorri ali quase 10 anos, né? Foi um bom período, mas eu vou me preparar e vou depois daqui fazer aquilo que vai me satisfazer enquanto pessoa e enquanto profissional. E quando a gente se determina a realizar algo que vai ser bom para si, o universo conspira a favor. Mas desde que você não seja uma pessoa que fica deixando as coisas para lá, né? E aí aquela questão da personalidade e das características. Quando você impõe as suas características a você conseguir aquilo que quer dentro de um planejamento feito. E eu, né, como você citou, eu já desde lá, né, da faculdade, eu queria estar nesse meio de relação com pessoas, num processo ensino-aprendizagem, né, e eu fui trabalhando para saber como fazê-lo da melhor forma. Então, eu digo sempre, e faço questão de repetir aqui, uma das grandes referências que eu tenho é você. Né? Já falei isso
presencialmente a diversas pessoas, e faço questão de falar aqui de novo, né, no online, que com certeza também vai ser para diversas pessoas. E mediante a esse exemplo que você me passou, né, é por isso que eu busco a cada novo dia, a cada novo ciclo, buscar fazer alguma coisa diferente, buscar fazer alguma coisa melhor. Porque não, de forma nenhuma, eu me sujeito ao comodismo. Né? Hoje eu estou numa instituição pública, federal, a qual eu digo sempre para todo mundo que eu honro e agradeço por estar lá, né? Mas eu fiz por estar. Eu busquei. E quando a gente busca com intensidade, com empenho, nós temos, vou colocar aí 100% de chances e condições de chegar aonde se quer e conquistar. Né? E é por isso que eu te perguntei. Eu digo para todo mundo, sem receio nenhum, eu sou uma pessoa de sucesso. E eu construo o meu sucesso, tal como eu digo sempre, dos sonhos, né? Os sonhos existem para ser construídos. Se você sonha, você tem capacidade de fazer. E aí, eu digo, eu sou uma pessoa de sucesso. E conheço muitas pessoas de sucesso. Muitas. Muitas mesmo. Né? Às vezes no pessoal, às vezes no profissional. E eu gostaria de saber de ti, o que é esse sucesso? Eu sei o que é o meu. Mas o que é o sucesso para quem está nos vendo, para quem vai nos ver, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook? O que é o sucesso? Você já até respondeu um pouco do que eu penso do que é o sucesso, né? O sucesso tem a ver com sucessão, com aquilo que se sucede, com aquilo que vai acontecer. Quando aquilo que vai acontecer é aquilo que você planejou, que você queria que fosse, você realizou, você atingiu o sucesso. Então a pergunta é, o que você quer para você? O que você quer para você? Muitas vezes, por conta daquilo que nós falamos, eu não sei o que eu quero para mim, e o que eu faço, o trabalho que eu faço, é com ele que eu pago as minhas contas. Tem muita gente que se submete a isso e acha que a vida é só isso. Né? E isso é flertar com um perigo. Tome cuidado. Nesse quadrante, a estratégia a utilizar é tome cuidado com essa situação. Você pode ficar por aí por algum tempo, mas tome cuidado, porque isso não te traz energia, não te traz felicidade, não te traz alegria. Você não vai conseguir falar em engajamento, você não está feliz ali, né? Você não se sustenta, não é uma coisa que tenha uma raiz forte. Né? Diferente de quando você faz o que gosta, não é uma maneira pejorativa de se dizer, né? Tem gente que acha que é só ser feliz, só fazer o que gosta. Não é disso que a gente está falando. Né? Ser professor, você sabe muito bem. Você tem que lançar notas, tem que fazer plano de ensino, você tem que fazer um monte de coisa chata para você estar dando aula. Então, você vai ter que fazer coisas que não gosta, mesmo fazendo o que você gosta. Algumas coisas vão te estressar. Até para você pintar um quadro como esse que está aí nas suas costas, para pintar um quadro, seria uma atividade nada estressante, para você achar o tom da tinta, da cor, para poder... já vai dar algum grau de estresse. Então, toda profissão, toda atividade, ela vai ter alguma coisa que te estressa. Quando isso está... uma coisa? Oi? Posso te revelar uma coisa? Isso é uma foto. É uma foto. E que eu... Então, por mais que seja, ainda que você for o pintor ou o fotógrafo, achar o dia certo, você vai lá com a sua câmera, fica lá um tempão esperando, na hora de nascer o sol, vem lá uma nuvem, tapa tudo, você não vai... Então vão surgir coisas estressantes no dia a dia, em tudo que a gente faz. Né? A gente tem que aprender a lidar com isso, separar uma coisa da outra. Mas quando a gente ama o que faz, você se sente energizado para aquilo. Ao fazer aquilo, você não sente que está trabalhando. Você sente que
está colocando energia, mais energia ainda no seu reservatório para continuar indo muito além. E aí o resto é correr para o abraço, aí é ser feliz. E vem uma coisa interessante, né? É por isso que nós temos muitos professores velhos e velhos professores, né? Porque a grande maioria que é professor, como você citou, eles querem fazer isso para o resto da vida, né? Querem fazer isso até o limite das forças, né? Das energias, porque, como você disse, é isso que nos energiza. Né? O reservatório vai sempre ficando cada vez mais cheio e não vazio, né? Você não fica ali só no putz, é mais um dia. Nossa. Segunda-feira, ai que saco. Exatamente, né? E não importa isso. É muito gostoso isso, né? Vamos tentar fazer um resumo de tudo? Vamos tentar fazer um compilado. Juntar tudo isso, né? E eu tenho uma pergunta. Você falou do teste que você fez, que você ficou ali no meio. Esse é um teste disponível? É um teste fácil de ser encontrado? Legal, César. Tem testes gratuitos. Se você fizer Big Five Test, tem um modelo, inclusive, bem interessante, que eu recomendo aí para quem quiser fazer. É só entrar na internet aí, você vai achar vários que são testes gratuitos. Tem sim. A única coisa... E os resultados são bons. Já fiz com várias pessoas, já passei o link para várias pessoas que fizeram, e os resultados são bem interessantes. E tem os testes profissionais, né, de uso profissional, que algumas empresas têm plataformas que vendem o teste, que aí precisa de um consultor para poder intermediar. Você não consegue fazer diretamente o teste, aí precisa de um consultor para fazer o link, mas tem testes gratuitos que já servem para ter essa noção. O Big Five é fantástico. Eu trabalho numa empresa hoje também que nós utilizamos uma plataforma online para recrutamento e seleção, e essa empresa se chama GUP, que é uma startup fantástica, de seleção, e eles utilizam a plataforma, na plataforma eles utilizam o Big Five. É um modelo lá que a pessoa responde e faz o teste, e ela tem um relatório para ela, o candidato fica como um relatório para ele, né, do Big Five, e a empresa acaba analisando, consegue analisar para os seus segmentos, para os seus setores, para os cargos, se aquele perfil está dentro, ou o quanto que ele está dentro. O quanto dá para a gente avaliar o perfil da pessoa em relação à média de todos os colaboradores da empresa, então da cultura, para ver o match com a cultura da pessoa, com a cultura da empresa, e por segmentos, por departamentos. Então é muito, muito interessante. Você pode encontrar isso na internet de maneira gratuita, sim, pode fazer. E eles têm lá um resultado, dá um relatório, já te ajuda a interpretar, mas é bem legal, vale a pena, eu recomendo. Legal, então eu vou fazer um pedido, Léo. Né? Nós temos aí para esse evento, nós temos um grupo que foi formado. Né? E eu vou convidá-lo a fazer parte desse grupo conosco durante essa nossa jornada. E vou te pedir para você nos indicar, né, lá para o grupo, né, o teste que você considera ser mais adequado. Né? Legal. Né, esse grupo é um grupo bem bacana, repleto de pessoas que são das mais diversas características, e eu acredito que vai ser muito rico.
né, para todos nós estar aí podendo fazer, né, esse estudo de características que nos definem, né, e Legal. caramba, olha que legal, né? Bacana. Sim. E... Com o maior prazer, eu passo isso para você depois. Eu te passo, você inclui no grupo, né? Não, eu quero que você esteja no grupo. Eu quero que você sim. Não, tudo bem. Claro. Podem surgir dúvidas que eu não, de repente não saiba responder. Você estando lá junto com a gente, né, vai ficar algo fantástico, né? Legal. E esse resumo, né, nós professores temos mania disso, né, de fechar isso, né? Fazer um fechamento com um compilado, né? É possível então dizer que, né, quando a gente tem uma personalidade bem formada, alicerçada, de modo a tudo que nós trazemos aí da nossa genética, com aquilo que nós encontramos no ambiente, né, encontramos nesse meio em que vivemos, se tudo isso nos fortalecer de tal forma, a busca, a obtenção de resultados positivos, a realização, nós já temos uma grande chave para o sucesso. Certeza, César. Acho que você resumiu bem aí que nós conversamos. Esse desenvolvimento que nós estamos falando, que pode ser também uma otimização, né, dos recursos humanos, pensando como gestores de recursos humanos, além do desenvolvimento pessoal, individual, que a gente começa a se conhecer e ajustar dentro daquilo que a gente faz, aquilo que pode ser ajustado com um pouquinho de esforço, né, com algum esforço, quando a gente entende porque a gente precisa mudar, então a gente muda sim os nossos comportamentos. A nossa essência ela vai ser sempre a mesma, mas a gente consegue mudar. É um comportamento adaptado, é um comportamento aprendido que a gente vai se ajustando ao ambiente. E nisso a gente se desenvolve, como pessoa, como ser humano, como profissional. E o convite que eu fiz foi: conheça-se mais, né? Conheça-te a ti mesmo, mais ainda. Ou seja, dá um mergulho aí, entenda melhor os seus traços de personalidade, que uma vez compreendido e você olhando o que você faz, você vai enxergar o que você pode mudar, e é possível mudar, ou se às vezes você está num lugar que, cara, sai daí correndo. Sai daí correndo, boa. Postergando isso não. Monte o seu projeto, monte o seu plano, mas mude. Às vezes é mudar de setor, não estou falando para mudar de empresa, mas tenha um trace isso para você. Deixe claro o que você quer na sua vida, para você mesmo, e corre atrás. Não vai fazer como aquelas pessoas, não tem aquela anedota que tem gente que aprende esse negócio que tem que correr atrás dos sonhos e para isso volta para a cama para dormir, né? Tanto que eu não gosto desse termo, sabia, Léo? Eu não gosto do termo correr atrás. Atrás do sonho, né? Eu costumo dizer, o correr atrás, para todo mundo eu digo o seguinte, tá? Correr atrás não é muito legal. Porque quando você corre atrás, você fica olhando para a bunda de alguém. O melhor mesmo é ir em busca, porque daí você consegue visualizar além do que está à sua frente. Você já vai em busca do resultado que você quer lá à frente. Né? O que você traçou para você? O que você quer de fato alcançar. Aí é o exercício da visualização que promove a nós também um grande desenvolvimento, né? E nos permite aí melhores resultados da vida da gente, né? Mas isso são papos e papos que a gente vai poder ter aí em muitos lugares, em muitos momentos, de repente até aqui mesmo, né? Mas em outra ocasião. E eu sei que vai acabar te tomando demais, né? E eu comprometi, né? Te comprometi a 1 hora, a gente já está com 1h15 e se deixar a gente vai embora, porque é muito gostoso e satisfatório para mim estar contigo, estar conversando contigo.
né? E eu tenho certeza que quem está nos assistindo está curtindo, quem não pôde assistir nesse momento e for assistir, vai entender dessa mesma forma, como prazeroso, como esclarecedor, mas não posso ficar te tomando, né? Então, gostaria que você nos deixasse uma mensagem, nos deixasse aí um fechamento para esse momento, que vou repetir de novo, tá? Esse é um evento que foi pensado, né, a honrar, né, em especial as mulheres, mas que tem a abertura dos homens, que tem a participação dos homens, porque todos nós viemos de uma mulher. Todos nós devemos, em algum momento da nossa vida, algo a uma mulher, né? Muitas vezes a gente diz assim, eu devo a minha mãe por ter nascido. Não, na realidade eu tenho certeza que isso foi algo feito de forma esplendorosa por ela. Mas mulheres passam por nossas vidas de várias maneiras. Às vezes uma professora, como você me marcou enquanto professor, eu tenho também a Maria Dulce, uma professora que para mim tem uma representatividade grandiosa até hoje. Eu guardo lá a imagem dela, né, da minha 4ª série primária. Aí falei além da minha mãe, falei das minhas tias, foram, né, uma em especial extremamente importante para mim, né, de um amor que eu não tenho tamanho, né, a minha sogra. Então, esse é um evento que foi feito para isso. E para ser solidário. De novo eu vou falar, né, o câncer é uma doença que em muitos casos pode ser curado, e que para ser curado ele demanda de auxílio, suporte de instituições, né, tal como o SUS, que é extremamente importante, é a única rede de fato que trata o câncer no nosso país, mas que tem o suporte de outras instituições que intermediam todos os processos de tratamento e combate ao câncer, como o GAAC. Então, para você que está nos assistindo, para você que vai nos assistir, tem um QR Code aí do lado. Se for possível, se te tocar no coração, se for da sua vontade, faça uma doação de qualquer tamanho para eles, porque é importante, é bastante importante, né? E agradecer por ti, Léo, tá aqui comigo, tá aqui conosco, né? E deixa para nós aí uma mensagem, por favor. Acho que a grande mensagem que eu poderia deixar é para as pessoas levarem mais a sério aquela pergunta que se faz na infância e que a gente não costuma dar muita bola para ela, né? O que você vai ser quando crescer, né? Isso parece ser coisa de criança, mas não é, porque o tempo passa e a gente não para pensar sobre isso. E o Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, deu certo pro Zeca Pagodinho, que é um excelente músico, sabia exatamente para onde ele estava querendo ir. Então eu falo isso de coração. Eu sou professor há muito tempo, convivo com pessoas de várias idades, tenho alunos de 50, 60 anos, de 18, 19, 20. Vejo pessoas que estão voltando à faculdade para realizar um sonho, pessoas que estão entrando na faculdade sem ter a menor ideia do que quer fazer da vida. Então, tem exemplos como você, vários outros, o Carlos, português lá do IFE, são pessoas que tinham um projeto para suas próprias vidas e correram atrás, estão indo, buscaram essa realização, buscaram esse sucesso. Esse sucesso não aconteceu pela sorte, não ficaram jogando na loteria para conseguir alcançar resultados, não, vocês trabalharam em busca disso. Eu acho que essa é uma grande mensagem que deixaria a todos, porque no final das contas, quando a gente sabe o que a gente quer e consegue realizar isso, a gente é feliz, né? Então, para mim, o sucesso, usando uma frase famosa aí do sucesso é ser feliz.
Eu acho que resume bem esse nosso bate-papo. E eu desejo a todos que sejam felizes, que busquem essa felicidade. E essa felicidade, ela não está no ponto de chegada, ela está no caminhar, né? No trajeto. Exatamente. Não tenho palavras para agradecer, né? Você sabe da minha grande admiração. É isso. Faço questão de sempre citá-la e essa é uma jornada que está sendo engrandecedora. Acredito que para quem está assistindo, para quem está acompanhando, mas em especial para mim, eu estou tendo oportunidades únicas e quero aproveitá-las ao máximo, né, e repassar isso para todos. Porque, como você disse, né, essa pergunta eu me fiz lá atrás em grandes momentos de dificuldade. O que eu quero ser quando crescer? O que eu quero ser daqui a 10 anos? O que eu quero ser daqui a 20 anos? O que eu quero ser daqui a 30 anos? E nisso tudo eu incluí o que eu quero ter. E graças a Deus hoje eu tenho uma grande base para dizer que tudo que eu percorri lá atrás, né, foi o que me formou, foi o que me transformou a ter hoje uma família, né, sem igual, ter a possibilidade de dizer sou professor, como um cara lá atrás, né, demonstrava e dizia, né, eu sou professor, e que me serviu como espelho, que hoje está literalmente como um espelho, está aqui à minha frente numa tela, e que eu tenho uma grande honra de poder dizer que continuo sendo seu aluno, né, e meu mestre. Por favor, sempre que tiver oportunidade, né, esteja junto de mim, e eu quero estar junto de ti. Com certeza. Já falei para você. Conto sempre com isso. Te agradeço muito. Fica com Deus. Né, e estamos aí, gente. Estamos aí numa grande jornada, com grandes pessoas. Aproveitem, né, e façam dela o que eu busquei fazer para mim, né, uma missão de vida. Grato mesmo, Léo. Fica com Deus. Parabéns pela iniciativa. Conte sempre com a gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.